Bom dia, vamos para uma leitura, já está na página 864, livro Eclesiástico, Paciência, 2. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permaneça firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor permanece firme, na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus, e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. O temor de Deus. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afasteis dele, para que não caiais. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça vossa recompensa. Vós que temeis o Senhor, esperai nele. Sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações se encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiam no Senhor foi confundido, pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Pois Deus é cheio de bondade e de misericórdia. Ele perdoa os pecados no dia da aflição. Ele é o protetor de todos os que verdadeiramente o procuram. Ai do coração fingido, dos lábios perversos, das mãos malfazejas, do pecador que leva na terra uma vida de duplicidade. Ai dos corações tímidos que não confiam em Deus, e que Deus, por sua razão, não protege. Ai daqueles que perderam a paciência, que saíram do caminho reto e se transviaram nos maus caminhos. Que foram eles quando o Senhor começar o exame? Que farão eles quando o Senhor começar o exame? Aqueles que temem o Senhor não são incrédulos à sua palavra, e os que o amam permanecem em suas veredas. Aqueles que temem o Senhor procuram agradá-lo. Aqueles que o amam satisfazem na sua lei. Aqueles que temem o Senhor preparam o coração, santificam sua alma na presença dele. Aqueles que temem o Senhor guardam os seus mandamentos, têm paciência até que ele lance os olhos sobre eles, dizendo: se não fizermos penitência, cairemos nas mãos do Senhor, e não nas mãos dos homens, pois a miséria dele está na medida de sua grandeza. Piedade filial, número 3. Os filhos da sabedoria formam a assembleia dos justos, e o povo que compõe é, todo ele, obediência e amor. Ouvi, meus filhos, os conselhos de vosso pai. Segui-os de tal modo que sejais salvos. Pois Deus quis honrar os pais pelos filhos e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Aquele que ama a Deus o roga pelos seus pecados. Acautela-se para não cometê-los no porvir. Ele é ouvido em sua prece cotidiana. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos. Será ouvido no dia da oração. Quem honra seu pai gozará da vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme o Senhor honra pai e mãe. Servirá aqueles que lhes deram a vida
como a seus senhores. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê sua bênção, e que esta permaneça em ti até o teu último dia. A bênção paterna fortalece a casa de seus filhos. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Não te glories do que desonra teu pai, pois a vergonha dele não poderia ser glória para ti. Pois um homem adquire glória com a honra de seu pai, e um pai sem honra é a vergonha do filho. Meu pai, ajuda a velhice de teu pai. Meu filho, ajuda a velhice de teu pai, não o desgostes durante a vida. Se seu espírito desfalecer, se indulgente, não o despreze porque te sentes forte, pois tua caridade para com teu pai não será esquecida. Pois por teres suportado os defeitos de tua mãe, ser-te-á dada uma recompensa. Tua casa tornar-se-á próspera na justiça. Lembrar-se-ão de ti no dia da aflição. Teus pecados dissolver-se-ão como o gelo ao sol forte. Como é infame aquele que abandonou seu pai, como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita sua mãe. Doçura e humildade. Meu filho, faze o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens ganharás o afeto deles. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia, porque só a Deus pertence a onipotência, e é pelos humildes que ele é verdadeiramente honrado. Não procures o que é elevado demais para ti, não procures penetrar o que está acima de ti, mas pensa sempre no que Deus te ordenou. Não tenhas a curiosidade de conhecer um número elevado demais de suas obras, pois não é preciso que vejas com os teus olhos os seus segredos. Acautela-te de uma busca exagerada de coisas inúteis e de uma curiosidade excessiva nas numerosas obras de Deus, pois a ti foram reveladas muitas coisas que ultrapassam o alcance do espírito humano. Muitos foram enganados pelas próprias opiniões. Seu sentido os reteve na vaidade. Dureza e duplicidade de coração. O coração empedernido acaba por ser infeliz. Quem ama o perigo nele perecerá. O coração de caminhos tortuosos não triunfará, e a alma corrompida neles achará ocasião de queda. O coração perverso ficará acabrunhado de tristeza, e o pecador ajuntará pecado sobre pecado. Não há nenhuma cura para a assembleia dos soberbos, pois, sem que o saibam, o caule do pecado se enraiza neles. O coração do sábio se manifesta pela sua sabedoria. O bom ouvido ouve a sabedoria com ardente avidez. O coração sábio e inteligente abstém-se do pecado, ele triunfará nas obras de justiça. Bondade com os infelizes. A água apaga o fogo ardente, a esmola enfrenta o pecado. Deus olha para aquele que pratica a misericórdia, dele se lembra no porvir, no dia da sua infelicidade, e este achará apoio. 4. Meu filho, não negues esmola ao pobre, nem dele desvies os olhos. Não desprezes o que tem fome. Não irrites o pobre em sua indigência. Não aflinjas o coração do infeliz. Não recuses tua esmola àquele que está na miséria. Não rejeites o pedido do aflito. Não desvies o rosto do pobre. Não desvies os olhos do indigente para que ele não se zangue. Aos que pedem, não deis motivo de vos amaldiçoarem pelas costas.
pois será atendida a imprecação daquele que te amaldiçoa nas amarguras de sua alma. Aquele que criou o atenderá. Tornar-te afável na assembléia dos pobres, humilha tua alma diante de um ancião, curva a cabeça diante de um poderoso. Dá ouvidos ao pobre de boa vontade, paga a tua dívida, dá-lhe com doçura uma resposta apaziguadora, liberta da casa do orgulhoso aquele que sofre injustiça. Quando fizeres um julgamento, não o faças com azedume. Sê misericordioso com os órfãos como um pai, e se como um marido para sua esposa deles, para a mulher, a mãe deles. E serás como um filho obediente do Altíssimo, que mais do que uma mãe terá compaixão de ti. Amor à sabedoria. A sabedoria inspira vida aos seus filhos. Ela toma sobre sua proteção aqueles que a procuram. Ela os precede no caminho da justiça. Aquele que a ama, ama a vida. Aqueles que velam para encontrá-la sentirão sua doçura. Aqueles que a possuem terão a vida como herança, e Deus abençoará todo lugar onde ela entrar. Aqueles que servem serão obedientes ao Santo. Aqueles que a amam serão amados por Deus. Aquele que a ouve julgará as nações. Aquele que é atento em contemplar-a permanecerá seguro. Quem nela põe sua confiança, tê-la-á como herança, e sua posteridade a possuirá. Pois, na provação, ela anda com ele, e escolhe-o em primeiro lugar. Ela traz-lhe o temor, o pavor e a aprovação. Ela o atormenta com sua penosa disciplina, até que, tendo-o experimentado nos seus pensamentos, ela possa confiar nele. Então, ela o porá firme e voltará a ele em linha reta. Ela o cumula de alegria, desvenda-lhe seus segredos e enriquece-o com tesouros de ciência, de inteligência e de justiça. Porém, se ele se transviar, ela o abandonará e o entregará às mãos do seu inimigo. Prudência e justiça. Meu filho, aproveita-te do tempo, evita o mal. Para o bem da tua alma, não tem vergonhas de dizer a verdade, pois há uma vergonha que conduz ao pecado, e uma vergonha que atrai glória à graça. Em teu próprio prejuízo, não te mostres parcial. Não minas em prejuízo de tua alma. Não tenhas complacência com as fragilidades do próximo. Não tenhas uma palavra que pode ser salutar. Não escondas tua sabedoria pela tua vaidade, pois a sabedoria faz-se distinguir pela língua, o bom senso, o saber, a doutrina pela palavra do sábio e a firmeza nos atos de justiça. Não contradigas de nenhum modo a verdade. Confunde-te da mentira cometida por ignorância. Não te envergonhes de confessar os teus pecados. Não te tornes escravo de nenhum homem que te leve a pecar. Não resista face a face ao homem poderoso. Não te oponhas ao curso do rio. Combate pela justiça, a fim de salvar tua vida. Até a morte combate pela justiça, e Deus combaterá por ti contra teus inimigos. Não sejas precipitado em palavras e ao mesmo tempo covarde e negligente em tuas ações. Não sejas como um leão em tua casa, prejudicando os teus domésticos e tiranizando os que te são submissos. Que tua mão não seja aberta para receber e fechada para dar. Falsa segurança, 5. Não contes com riquezas injustas, não digas, tenho o suficiente para viver. Desculpa. Pois no dia do castigo e da escuridão, isso de nada te servirá. Quando te sentires forte, não te entregues às cobiças de teu coração. Não digas como sou forte ou quem me obrigará a prestar contas dos meus atos, pois Deus tomará sua vingança. Não digas, pequei e o que me aconteceu de mal, pois o Senhor é lento para castigar os crimes. A propósito de um pecado perdoado, não esteja sem temor
e não acrescentes pecado sobre pecado. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande, ele terá piedade da multidão dos meus pecados. Pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e seu furor visa os pecadores. Não demores em te converter ao Senhor, não adies de dia em dia, pois a sua cólera virá de repente, e ele te perderá no dia do castigo. Não te inquietes à procura de riquezas injustas, de nada te servirão no dia do castigo e da escuridão. Domínio próprio. Não joeires a todos os ventos, não andes por qualquer caminho, pois é assim que se revela o pecador de linguagem dúbia. Firma-te no caminho do Senhor, a sinceridade de teus sentimentos e de teus conhecimentos. Nunca te afastes de uma linguagem pacífica e equitativa. Aqui explica na sinceridade, no grego, que tua linguagem seja sempre a mesma. Ser pronto para ouvir e lento para responder. De novo, então. Escuta com doçura o que te dizem a fim de compreenderes. Darás então uma resposta sábia e apropriada. Se tiveres inteligência, responde a outrem. Se não, põe a mão sobre a tua boca, para que não sejas surpreendido a dizer uma palavra indiscreta e venhas a te envergonhar dela. A honra e a consideração acompanham a linguagem do sábio, mas a língua do imprudente é a sua própria ruína. Não passes por delator, não caias com embaraço nas armadilhas de tua língua, pois ao ladrão estão reservados a confusão e o arrependimento. A língua dúbia, uma censura severa, ao delator, ódio, inimizade e infâmia. Faz justiça tanto para o pequeno como para o grande. A amizade. 6. De amigo não te tornes inimigo de teu próximo, pois o malvado terá por sorte a vergonha e a ignomínia. Como todo pecador, invejoso e de língua fingida, não te eleves como um touro nos pensamentos de teu coração, para não suceder que a tua loucura quebre a tua força. Devore as tuas folhas, apodreça aos teus frutos e te deixe como uma árvore seca no deserto. Pois uma alma perversa é a queda de quem a possui, torná-lo-á motivo de zombaria para seus inimigos e conduzi-lo-á à sorte dos ímpios. Uma boa palavra multiplica os amigos e apazigua os inimigos. A linguagem elegante do homem virtuoso é uma opulência. Dá-te bem com muitos, mas escolhe para conselheiro um entre mil. Se adquirires um amigo, adquire-o na provação. Não confies nele tão depressa, pois há amigo em certas horas que deixará de ser no dia da aflição. Há amigo que se torna inimigo, e há amigo que desvendará ódios, querelas e disputas. Há amigo que só o é para a mesa, e que deixarás de o ser no dia da desgraça. Se teu amigo for constante, ele te será como um igual, e agirá livremente com os de tua casa. Se rebaixa em tua presença e se retrai diante de ti, terás aí a união dos corações, uma excelente amizade. Separa-te daqueles que são teus inimigos e fica de sobreaviso diante dos teus amigos. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. Nada é comparável a um amigo fiel. O ouro, a prata não merecem ser postos em paralelo com a sinceridade de sua fé. Um amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade. Quem teme o Senhor achará esse amigo. Quem teme o Senhor terá também uma excelente amizade, pois seu amigo lhe será semelhante. Para aprender a sabedoria. Meu filho, aceita a instrução
Desde teus jovens anos ganharás uma sabedoria que durará até a velhice. Vai ao encontro dela como aquele que lavra e semeia, espera pacientemente seus excelentes frutos, terás alguma pena em cultivá-la, mas em breve comerá os seus frutos. Quanta sabedoria é amarga para os ignorantes! O insensato não permanecerá junto dela. Ela lhes será como uma pesada pedra de provação. Eles não tardarão a desfazer-se dela, pois a sabedoria que instrui justiça, o seu nome, não se manifesta a muitos, mas aqueles que a conhecem. Persevera até que tê-los levado à presença de Deus. Escuta, meu filho, recebe um sábio conselho. Não rejeites minha advertência. Mete os teus pés nos seus grilhões e teus pescoço em suas correntes. Abaixa teu ombro para carregá-la. Não sejas impaciente em suportar seus liames. Venha a ela com todo o teu coração, guarda seus caminhos com todas as suas forças, segue-lhe os passos e ela se dará a conhecer. Quando a tiveres abraçado, não a deixes, pois acharás finalmente nela o teu repouso, e ela transformar-se-á para ti em um motivo de alegria. Seus grilhões ser-te-ão uma proteção, um firme apoio. Suas correntes te serão um adorno glorioso, pois nela há uma beleza que dá vida, e seus liames são ligaduras que curam. Com ela te revestirás como de uma vestimenta de glória, e a porás sobre ti como uma coroa de júbilo. Meu filho, se me ouvires com atenção, serás instruído. Se submeteres o teu espírito, tornar-te-ás sábio. Se me deres ouvido, receberás a doutrina. Se gostares de ouvir, adquirirás a sabedoria. Permanece na companhia dos doutos anciões. Une-te de coração à sua sabedoria, a fim de que possas ouvir o que dizem de Deus, e não te escapem suas louváveis máximas. Se vires um homem sensato, madruga para ir ter com ele. Desgasta teu pé o limiar de sua porta. Concentra teus pensamentos nos preceitos de Deus. Se assíduo à meditação de seus mandamentos. Ele próprio te dará um coração, ser-te-á concedida a sabedoria que desejas. Para evitar a presunção. 7. Não pratiques o mal, e o mal não te iludirá. Afasta-te da injustiça, e a injustiça se afastará de ti. Meu filho, não semeies o mal nos sulcos da injustiça, e dele não recolherás o cetro. Não peças ao Senhor o encargo de guiar o trem, nem ao rei um lugar de destaque. Não te justifiques perante Deus, pois ele conhece o fundo dos corações. Não pretendas parecer sábio diante do rei. Não procure tornar-te juiz, se não fores bastante forte para destruir a iniquidade. Não aconteça que temas perante um homem poderoso e te exponhas a pecar contra a equidade. Não ofendas a população inteira de uma cidade, não te lances em meio da multidão. Não acrescentes um segundo pecado ao primeiro, pois mesmo por causa de um só não ficarás impune. Não te deixes levar ao desânimo. Não descuides de orar nem de dar esmola. Não digas, Deus há de considerar a quantidade dos meus dons. Quando os oferecer ao Deus Altíssimo, ele os há de aceitar. Não zombes de um homem que está na aflição, pois há alguém que humilha e exalta, Deus que tudo vê. Não investes mentira contra teu irmão, não investes nenhuma mentira contra teu amigo. Cuida-te para não dizeres mentira alguma, pois o costume de mentir é coisa má. Na companhia dos anciãos, não sejas falador, não multipliques a palavra em tua oração, não abomines a tarefa penosa, nem o labor da terra que foi criado pelo Altíssimo. Não te coloques no número das pessoas corrompidas. Lembra-te de que a cólera não tarda. Humilha profundamente o teu espírito, pois o fogo e o verme são o castigo da carne do ímpio. Bondade e atenção. Não pratiques o mal contra um amigo que demora em te pagar. Não desprezes por causa do ouro um irmão bem-amado. Não te afastes da mulher sensata e virtuosa, que foi concedida no temor do Senhor, pois a graça de sua modéstia vale mais do que o ouro.
Não maltrates um escravo que trabalha pontualmente, nem o operário que te é devotado. Que o escravo sensato te seja tão caro quanto a tua própria vida. Não o prives da liberdade, nem o abandones na indigência. Tens rebanho? Cuida deles. Se te forem úteis, guarda-o em tua casa. Tens filho? Educa-os e curva-os à obediência desde a infância. Tens filhas? Vela pela integridade de seus corpos, não lhes mostre um rosto por demais jovial. Casa tua filha e terás feito um grande negócio. Dá a um homem sensato. Se tiveres mulher conforme teu coração, não a repudies, e não confies na que é odiosa. Honra teu pai de todo o coração. Não esqueças os gemidos de tua mãe. Lembra-te de que sem eles não terias nascido, e faze por eles o que fizeram por ti. Respeito para com Deus. Teme a Deus com toda a tua alma. Tem um profundo respeito pelos seus sacerdotes. Ama com todas as tuas forças aquele que te cuidou. Não abandones os seus ministros. Honra a Deus com toda a tua alma. Respeita os sacerdotes nos sacrifícios. Oferece-lhes as espáduas. Dá-lhes, como te foi prescrito, a parte das primícias e das vítimas expiatórias. Purifica-te de tuas omissões com pequenas oferendas. Oferece ao Senhor os dons das espáduas, os sacrifícios de santificação e as primícias das coisas santas. Os pobres. Estende a mão para o pobre, a fim de que sejam perfeitos o teu sacrifício e a tua oferenda. Dá de boa vontade a todos os vivos, não recuse esse benefício a um morto. Não deixes de consolar os que choram, aproxima-te dos que estão aflitos, não tenhas preguiça de visitar um doente, pois é assim que te firmas na caridade. Em tudo o que fizeres, lembra-te de teu fim, e jamais pecará. Amanhã seguimos em vigilância nas relações sociais.